Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, os cumprimento com a paz do Senhor. Desejo a você bem-vindo, bem-vinda a mais um quadro onde prosseguiremos a leitura da Santa Palavra de Deus na nossa gloriosa caminhada pela Bíblia Sagrada. Hoje estamos aqui para lermos 1 Samuel, capítulo 7. Convido você então a abrir a sua Bíblia para lermos mais esse capítulo da Palavra do Senhor. 1 Samuel 7, versículo 1. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Verso 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Verso 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Verso 5. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Verso 6. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Verso 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Verso 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Verso 9. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Verso 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Verso 11. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Verso 12. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Verso 13. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Verso 14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Verso 15. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor.
Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouve-se um clamor, eis que o noivo vem, preparadas estão as nossas lamparinas. O azeite não pode faltar, aceso o pavio tem que estar, aguardando o esposo que a qualquer momento chegará. Lá na excelsa glória, coroado está. Meus amados irmãos, lemos então mais o capítulo aqui da Palavra de Deus, capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Para a nossa meditação nesse dia, eu quero ler novamente com os irmãos os versos 15 ao 17, que nos dizem assim: E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Preparadas estão as nossas lamparinas, o azeite não pode faltar, aceso o pavio tem que estar, aguardando o esposo. Amados irmãos e ouvintes da palavra do nosso Deus, neste capítulo, Deus concede a Israel grande vitória sobre os filisteus, e isso ocorreu depois que o povo dá ouvidos à exortação do profeta Samuel e abandona a idolatria e se humilha diante do Senhor. Então, o profeta Samuel intercede por eles enquanto a guerra se travava, e Deus derrota os filisteus diante de Israel. O ministério desse tão abençoado profeta de Deus, Samuel, foi decisivo para que naquele tempo o povo de Israel tivesse alívio da opressão filisteia. Samuel é um dos personagens bíblicos que mais tinham intimidade com Deus. O texto que relemos nos informa que Samuel liderou a Israel em seus dias. Ele percorria toda a terra israelita, julgando e ensinando ao povo as coisas de Deus. Nos informa ainda o texto que Samuel morava na cidade de Ramá, e ali onde ele morava, edificou um altar ao Senhor. Amados e queridos irmãos, Samuel tinha um altar onde ele residia. Sim, o crente, à semelhança do profeta Samuel, precisa ter um altar familiar, um altar em casa. Não um altar físico de pedras ou de madeira, mas ter um altar significa ter uma vida íntegra, uma vida de testemunho, uma vida que influencia os seus familiares para mais perto de Deus. O crente também precisa ter um altar congregacional e também o seu altar secular. Louvado seja o Senhor. Então, o altar simboliza nossa vida com Deus e nosso bom testemunho diante dos que nos cercam. O altar familiar significa que em casa, em meio à sua família, o crente precisa glorificar a Deus e ensinar a sua família por meio de palavras, no ensinamento da Bíblia Sagrada, mas principalmente através do bom exemplo de cristão. O altar congregacional nos fala que na igreja, onde o crente congrega, em meio aos irmãos na fé, ele precisa também ser um exemplo de servo ou de serva de Deus, sendo obediente à palavra do Senhor e sendo um vaso nas mãos do Senhor para a edificação dos outros. O altar secular nos ensina que o crente, aonde ele estiver, seja na escola, no trabalho, entre os amigos não crentes,
quando estiver viajando, onde ele estiver, precisa deixar a sua luz brilhar, demonstrando a todos que ele é um cristão verdadeiro, através daquilo que ele fala e pelo seu bom procedimento. Aleluia! Queridos e amados irmãos, Deus ainda procura verdadeiros adoradores. Será que Ele encontrou você nesse dia? Que você possa estar com seus altares em dia na presença do Senhor. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, unimos agora nossas vozes em oração ao Senhor, te agradecendo pela tua palavra desse dia. Papai querido, ajuda-nos, Senhor, a termos o nosso altar arrumado, organizado, o altar em casa, o altar congregacional e também o altar secular. Senhor, que em tudo a nossa vida possa glorificar o teu nome e atrair as pessoas para ti. Receba, Pai, a nossa gratidão e o nosso louvor nesse dia, em o nome de Jesus. Amém. Anjos de Deus, mensageiros, não falham jamais. Deus envia e Ele as bênçãos nos traz. Resposta da nossa sincera oração. Seres criados por Deus com tanta perfeição, no céu rei de louvor e adoração. Tem anjos pra lhe proteger, meu irmão. Anjos eu vejo voando em nossa direção. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos então chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Espero que você tenha sido grandemente abençoado por Deus em mais esse dia, através da palavra de Deus. Que Deus continue renovando o seu propósito e amor pela palavra de Deus e fome espiritual para alimentar a sua alma todos os dias, pela leitura e também ouvindo a palavra do Senhor. Eu te aguardo amanhã para prosseguirmos a nossa viagem lendo 1 Samuel capítulo 8. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Cenáculo de fogo, recinto de glória, ambiente gostoso, lugar de vida.